fazer uma pergunta para vocês. Alguém sabe o que é o livro de Apocalipse? O que será que é esse livro? Será que é diferente de todos os outros livros da Bíblia? Se você já leu pelo menos um pouquinho, você já percebe que ele é totalmente diferente de qualquer outro livro da Bíblia. E como eu falei, nós não vamos ir muito profundo, porque daí começa a ficar bagulho meio absurdo, assim, umas coisas meio doidas. E que são muito legais de estudar, mas complexas de vermos. Quem sabe um dia. Mas o livro de Apocalipse, o que é o livro de Apocalipse? Primeiramente, ele é uma carta. Como as cartas de Paulo. Pega aí essa vibe. Só que ele tem duas diferenças. A carta de Paulo era tipo assim, vamos supor que ele mandasse uma carta para nós. Então ele falava alguma coisa do tipo, olha, façam assim, façam assado, tenham essa ação, não façam isso uns com os outros. Dava diretrizes. Apocalipse, a gente vai ter muitas diretrizes, mas ele vai ser um livro muito mais profético, ou seja, muita coisa não aconteceu. Coisas vão acontecer. Então, ele não fala assim, olha, vocês têm que amar o próximo e ponto. Ele fala, você tem que agir assim, porque senão vai acontecer isso. Então, ele é profético. E ele, ao mesmo tempo, ele é... Vocês vão estragar o que eu vou falar, mas Apocalipse é apocalíptico. Mas calma. O que é isso aqui da minha mão, mano? Apocalíptico era uma forma específica que os judeus escreviam algumas coisas. A hora de apocalípticos eram escritores judeus que escreviam momentos de perseguição judaica e escreviam profecias contra os seus perseguidores, contra os seus inimigos. E aí eles literalmente escreviam as profecias daquilo que eles viam em sonho, em visão. E aí era confuso. Então, se você já leu o Apocalipse em qualquer parte assim, você vai ver, tipo, tem uma besta com 7 cabeças. Cara, não existe isso. Como é que eu vou imaginar isso? Então, ele simplesmente colocava literalmente aquilo que ele viu em sua visão e colocava aqui. Então, isso acaba tornando-se um pouco confuso. Então, é uma carta onde João literalmente pega aquilo que ele está vendo e ele escreve e ainda vai acontecer. Então, é uma mistura de coisas que fica um pouco complicado de entender. E se você for ler devagar, observar como é que João está escrevendo, você vai perceber que parece que ele escreve a partir do verso 2, 3, tal, ele vai escrevendo, parece que é uma coisa com pressa, uma coisa tipo agitada. Vamos escrever logo para mandar logo essa carta. Escrevendo logo os textos, as frases, as palavras. Isso por quê? Tem um contexto no Apocalipse, galera. Ele foi escrito durante um momento de muita perseguição da igreja. Tá? A Roma se levanta e persegue muito mais a igreja do que perseguia na época de Jesus Cristo. Então, Nero foi um imperador que perseguia muitos cristãos. Algumas coisas que aconteciam com os cristãos. Eles eram pegos, eles eram colocados em estacas e eram queimados vivos. E eram usados seus corpos como tochas para iluminar as ruas à noite. Então, eles faziam isso por quê? Porque os cristãos se recusavam a adorar o imperador. Se recusavam a submeter a um governo que pedia ou que forçava eles a adorarem o imperador. Então, eles acabavam sendo pegos e acabavam morrendo por conta disso. E estava acontecendo isso durante o tempo que João está aqui numa ilha. E aconteceu isso com ele também. A história conta que João ele era meio que imortal, assim, ele não conseguia morrer, ninguém matava o cara. Então eles falam assim, então manda esse cara para longe, manda para uma ilha. Aí ele foi e ficou lá. Ele aqui já é bem idoso. E Apocalipse, ele é um livro, uma carta que o contexto dela é de guerra. A palavra, as gírias que João ele fala, do tipo Deus sendo o Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, Rei dos reis, e nós somos vencedores. Então é um contexto de luta, tipo alguém vai ganhar, alguém vai perder. E é um contexto de batalha. Então tudo isso, a gente pega tudo isso, o que isso tudo tem a ver? João escreve isso tudo porque ele entende que existe uma batalha agora que é espiritual. Nós não conseguimos enxergar, graças a Deus por isso. Que a gente não consegue enxergar, talvez a gente saísse correndo. Mas existe essa batalha por trás da perseguição. Se você assistiu alguma das, porque eu não lembro qual palavra foi, mas eu falei sobre, acho que foi as primeiras, sobre como por trás das esferas do governo está o diabo. Em ideologias que ele tem implantado na sociedade hoje. Então João entende isso e ele escreve essa carta do tipo assim, galera das igrejas, pega isso aqui e começa a praticar logo,
Porque João tinha ali, não medo, mas uma preocupação de, existe a possibilidade de tudo que eu estou vendo acontecer agora. Uma característica da igreja primitiva, e isso foi se perdendo com o tempo, eles acreditavam que Jesus ia voltar na época deles. Isso é bem interessante. Então, tipo assim, João acreditava que isso ia acontecer logo. Então ele falou, cara, vamos escrever logo isso aqui e mandar para as igrejas, porque vai acontecer em breve. E com o passar do tempo, foi se perdendo algumas coisas. Então, esse era o pano de fundo que eu queria dar para vocês, do que é o livro de Apocalipse, porque ele foi escrito. Quem escreveu está lá no começo, João, a gente vai ler aqui, ele que escreveu, o apóstolo João. E já falei quando foi, né? No momento de muita perseguição ali da igreja. Eu não sei a data exata, mas se você der um Google, você vai encontrar a data exata de quando foi escrito Apocalipse. Dito isso, tranquilo, deu para entender, galera, esse pano de fundo? Tranquilo, deu para entender? Entendeu? Faz assim, se entendeu. Se não entendeu, não tem problema, tá? A gente pode conversar depois, porque é doideira, é doideira. Apocalipse 1, agora vamos para o verso 4. O tema, a gente vai então estudar as cartas. Tá bom, galera? Para a gente poder estudar as cartas do rei aos seus servos, a gente precisa entender quem é o rei. Caraca, a gente cantou isso hoje, né? Uau! Não foi planejado. Precisamos entender quem é o rei e quem são os servos. Em Apocalipse 1, verso 4, vai dizer assim: Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Até aqui, tá bom. Então, João ele começa fazendo uma saudação. Por que saudação? Porque é uma carta. Então ele faz uma saudação, tipo, salve você que está me lendo aí. E ele utiliza a trindade, ou que muitos dizem como saudação trinitária. Essa palavra que eu ia fazer vocês falarem, mas não vou, porque trinitária é meio complicado de falar. Mas ele começa falando sobre o Pai, o Espírito e Jesus Cristo, só que com outros nomes. Então, Deus Pai é aquele que era, é e há de vir. Ele simplesmente pega o nome de Cristo, que é Yahvé, eu sou, e faz assim. Então, se ele é, ele era, é e há de vir. Pegaram a ideia? Beleza. Os 7 espíritos, aqui não dá tempo de explicar. Se você se interessou por essa palavra aqui, vai para Zacarias 4 e seja feliz. Lendo Zacarias 4. Lê lá Zacarias 4, cara. Pega as versões lá que você quiser aí do aplicativo e leia para você entender. Basicamente é o Espírito Santo, tá? Mas tem um contexto que não dá tempo de ver. E por último, nosso amado Jesus. Que ele fala aqui, Jesus Cristo. E João vai focar na pessoa de Jesus Cristo. O que é muito interessante porque sábado passado, creio eu, e depois no anterior também, a gente falou um pouquinho sobre Deus Pai. Teve uma palavra que foi o spin-off, ou DLC, o que você queira chamar, que foi sobre o Espírito Santo. A gente falou um pouquinho sobre o Espírito Santo. E hoje a gente vai focar em Jesus Cristo agora, entender não quem ele é, porque a gente sabe quem ele é, mas como ele se apresenta para João. E por que isso é importante? Talvez vocês perguntem. Você vai descobrir depois. E se você não entender, o Espírito Santo vai te ajudar. Porque eu vou fazer o melhor, para que você entenda. Versículo 5 diz assim, versículo 5, parte B. Ele, Jesus, né, é a testemunha fiel dessas coisas. Essas coisas sendo o Apocalipse todo, tudo aquilo que João vai escrever. Para aqui. Testemunha fiel. Testemunha fiel é um termo aqui que João usa para uma pessoa que ela é tão fiel àquilo que ela viu que ela morre por isso. Então Jesus Cristo, ele é a primeira testemunha e ele é fiel do que Deus Pai é, do que Deus Pai fez e do amor de Deus Pai. Por quê? Porque ele morre. Jesus Cristo, ele morre. E é o primeiro a morrer. Ele é o nosso exemplo. Então ele é o primeiro que morre por conta daquilo que ele viu. Então é uma testemunha quem viu algo, ela viu algo acontecendo. E ele é fiel. Então, ou seja, ele não vai abrir mão daquilo que ele viu. Ninguém pode comprar ele e dizer assim, não fale isso que você viu. Não, ele é fiel. Depois, temos que ele é o primeiro, ou
talvez sua versão diga primogênito entre os mortos. Eu gosto muito dessa versão. Que significa basicamente que ele morreu, mas ele ressuscita. Se ele ressuscita, temos uma promessa. Todo aquele que nele crê não morre, mas também tem a vida eterna. Depois, ele se apresenta como governante de todos os reis da terra. Alguém tem a versão que diz soberano? Top. Essa versão é top. Soberano dos reis da terra. Tem uma referência aqui. Referência até onde Jesus ele foi exaltado. Se você for pegar minuciosamente cada um desses aspectos, é a vida de Cristo. Cristo ele foi testemunha e não abriu mão daquilo que o Pai pediu para ele fazer. Ele não abriu mão. Então ele morre por isso. Só que ele ressuscita dos mortos porque ele não tinha pecado. Então, por causa disso, o Pai o exalta. Isso é quem ele é. Por isso ele se torna soberano, rei sobre todos os reis da terra. E reis da terra, você pode pensar, governos que a gente tem hoje, tipo países, estados, ou soberano sobre nós. A gente vai ver daqui a pouco que ele nos fez algo, ele fez algo conosco. Ele nos coloca num lugar, por conta do sacrifício de Cristo. Deus nos coloca também em uma região chamada região celestial. E também nós vamos nos tornar reis e sacerdotes de Deus Pai. Se você quiser entender isso mais profundamente, Apocalipse 19, eu não vou abrir os textos, tá, galera? Mas se você está se interessando por isso, Apocalipse 19 vai mostrar um pouquinho o que vai acontecer quando Cristo vier, fisicamente. E ele vai tomar por direito aquilo que é dele. E aí ele vai se tornar realmente soberano. Que nem eu falei nas outras mensagens, eu não estou vendo Jesus reinar. Ele não está reinando ainda em sua totalidade. Quando isso acontecer, nada será como é agora. Nada, tudo será transformado. Continua lá comigo no verso 5. Agora, bem no finalzinho, vai dizer assim: toda glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. João termina ali a figura de Cristo, dizendo, lembrando cada um de nós que, apesar daquilo que a gente sofre aqui na terra, Jesus ele nos ama, porque ele ama o Pai, então ele nos ama em obediência ao Pai. E o seu amor por nós foi demonstrado por seu sangue, onde a nossa morte não é mais eterna, mas apenas momentânea, pois nossa alma está em Cristo, que é o nosso Senhor. Continua aí comigo no verso 6, ele vai dizer, ele nos fez, ou ele fez de nós, um reino, ou reis, um reino de sacerdotes, para Deus seu Pai. A ele seja a glória e o poder, para todos sempre, amém. Aqui que eu queria chegar. Rei aqui no original é aquele que detém poder e autoridade. A gente sabe que Jesus é o rei da glória, como a gente cantou. Ele é o rei, ele é o soberano, beleza. E nós? Nós temos uma parte da autoridade concedida por Cristo. Em Marcos 16 vai dizer isso, que alguns sinais vão seguir aqueles que creem, que se tornaram filhos e filhas de Deus. Lá tem alguns sinais, como falar em línguas, expulsar demônios e algumas outras coisas lá. Só que só será completo isso quando Cristo vier. Nós reinaremos com Ele. E sacerdotes eram aqueles que se apresentavam diante de Deus, sacrifícios, e eram a ponte entre o povo e Deus. Isso termina. Isso acaba quando Cristo vem. Rasga-se o véu. Ou seja, todos nós que estamos aqui hoje temos a capacidade, por causa de Cristo, de sermos sacerdotes perante Deus Pai. Isso é top demais. Isso é uma bênção. Só que, por que eu tive que ler isso aqui para a gente poder ir para as cartas? Porque apesar de ser uma bênção, isso é uma responsabilidade. Ser sacerdote é uma responsabilidade. E todos somos sacerdotes. Todos aqui. Nós podemos nos tornar. Eu não posso jogar mais essa responsabilidade para outro. Ou seja, vocês não podem jogar em mim. Eu tô safo. Tô safo dessa. Vocês não podem jogar isso para mim. Ao mesmo tempo, eu não posso jogar para vocês. Eu não posso esperar que vocês façam isso por mim. Todos devemos nos apresentar perante Deus. É óbvio que existe liderança, enfim, mas a comunhão com Deus, ela é uma bênção que é para todos e é uma responsabilidade de todos nós. E se a gente não entende isso, a gente vai começar a estudar aqui as cartas e talvez não vai fazer sentido. Mas a partir do momento que você entende o que Cristo ele fez, ele não só te salvou do inferno, não só nos
livrou do pecado, não só nos deu o Espírito Santo, não só nos deu a filiação, mas Ele nos fez reis e sacerdotes. Está no passado, né? Aí em nossa Bíblia, certo? Ele fez. E a gente precisa se apegar a isso. Porque a gente não se apega a isso, vamos começar a estudar aqui as cartas e não vai fazer nenhum sentido. Nem o rei Jesus falando aqui como um rei, como um senhor, e nem para nós. Mas agora, quando eu entendo a totalidade da obra da cruz, começa a se fazer sentido algumas coisas. Então você, nós somos como reis e como sacerdotes. Nós todos. Apocalipse 2, agora abre aí comigo, vamos começar pela carta de Éfeso. E o tema dessa carta é esfriamento do amor, para quem for notar aí. Como que a gente vai fazer, galera? Que eu tenho meia hora só para ver 3 cartas com vocês. Então já vai fazer o seguinte, eu vou falar o contexto histórico rápido, porque isso aí você dá um Google também, então você vai descobrir. E serão 5 tópicos cada carta. Contexto histórico, o que a gente deve copiar daquilo que eles praticavam, o que a gente precisa aprender com aquilo que Jesus fala que eles devem fazer, a advertência de Cristo para eles e a promessa. Então são 5 tópicos. Tirando a igreja de Esmirna, não sei se estou falando certo, tá? Desculpa aí, mas ela não tem a advertência, tem apenas o que Jesus direciona, mas não tem uma advertência a eles. Mas Éfeso e Pérgamo tem. Apocalipse 2. E outra coisa, eu vou ler de uma vez, eu não vou ficar relendo de novo, porque senão a gente perde muito tempo. Apocalipse 2, verso 1 vai dizer: escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. 7 estrelas, se você for voltar no capítulo 1, são os 7 anjos, ou pastores, ou autoridades que você queira das igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas que nós vamos estudar. Não hoje, todas, mas algumas. Verso 2 vai dizer, Jesus falando para a igreja: sei de tudo que você faz, vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos ou maus. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Eu falei que ia ler tudo, né? Então vamos ler tudo. Verso 4. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja de onde você caiu. Arrepende-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas a isso a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Contexto histórico rápido. Éfeso era uma cidade em Roma muito grande. Também foi escrita uma carta por Paulo para eles também. Muito comércio e muito pagã também. Muita idolatria tinha nessa cidade. E ela também era muito grande porque ela servia de refúgio para N motivos que as pessoas chegavam até lá. Então, provavelmente a igreja de Éfeso era muito grande e muito organizada. Quando eu digo igreja, a gente pensa muito num prédio, né? Mas não é assim que funcionava naquela época. Mas existia uma organização nos lares das pessoas, nas casas das pessoas. A igreja era grande. O que a gente precisa copiar, então, do que a gente leu aqui, entre o verso 2 e o verso 3? Podemos encontrar 3 coisas que essa igreja tinha. Um trabalho que era árduo e perseverante. Trabalho aqui é no sentido de servir para o reino, tá? Não é tipo só... eles trabalhavam muito por trabalhar. Não é isso. Eles trabalhavam muito em prol do reino. Eles eram perseverantes em prol do reino de Deus. A pregação do evangelho, o que você quiser colocar. Isso é o que eles faziam. Outra coisa, não tolerava os perversos ou os maus. E aqui tem a ver com conduta de caráter. Basicamente, eles não toleravam, ou se você quiser usar essa palavra meio pesada hoje em dia, que eles eram intolerantes. Eram intolerantes contra aqueles que simplesmente ouviam o evangelho e continuavam na perversidade, continuavam na maldade de conduta e de caráter. Isso não era
tolerado por eles. Não era tolerado. Entra num contexto de igreja. Pregamos o evangelho, falamos uns com os outros, e ainda não há uma mudança na conduta daquela pessoa. Ela continua na prática do pecado. Não há uma mudança de caráter. Ela continua a mentir, ela continua a furtar. Isso não dá para ser tolerado. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele muda a gente. Não é da noite pro dia, mas ele muda. Então tem alguma coisa errada. E isso não era tolerado. Mas existia uma coisa que era pior, que está aqui na parte B do verso 2. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, descobriu que eram mentirosos. O pior é que existiam outros que levavam um falso evangelho, que fazia que muitos continuassem na prática do pecado. Do tipo, peca aí que está de boa, Jesus levou, pode continuar do jeito que você está. E era banalizado a graça de Deus. Por fim, o que a gente precisa copiar dessa igreja? Eles sofriam por Jesus, só que não desistiram. Aqui não fala o motivo. Pode ser uma perseguição, pode ser um cansaço físico, porque eles perseveravam e trabalhavam muito em serviço da igreja. E naquela época, gente, as pessoas trabalhavam muito mais do que a gente trabalha hoje, mas muito mais mesmo. Hoje, graças a Deus, é 8 horas no máximo, depois você faz lá hora extra e tal. Mano, naquela época o pessoal trabalhava muito, muito mesmo, e ainda serviam dentro da igreja, serviam ao reino de Deus. Só que ninguém é perfeito. E que a gente precisa olhar e aprender com eles. Eles precisavam voltar ao primeiro amor. Como diz aqui o verso 4. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Agora, pausa. A gente tem que olhar, galera, que foi aquilo que o Senhor trouxe no meu coração. E de vez em quando parar um pouquinho e olhar para aquilo que a gente faz aqui dentro. As cartas, elas são para a igreja, então elas são para todos nós. Ok, ela é individual, mas ela é para nós como um contexto de comunidade. Então nós precisamos parar e olhar como um movimento de jovens o que a gente está fazendo e como nós estamos fazendo. A gente precisa olhar e perceber se a gente tem feito as coisas com amor ou se eu estou fazendo na obrigação. Isso serve tanto para você que vem aqui aos sábados e a gente tem outras reuniões, ou para você que está servindo aqui em algum ministério, seja no sábado ou seja na igreja. Se você tem feito isso com amor, porque se você não faz isso com amor, não é eu que estou dizendo, tá? E é punk, mas Jesus fala que do contrário viria até você e tiraria seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. E eu cresci na igreja e eu vi ao redor aqui da cidade igrejas abrirem, crescerem, diminuírem, fecharem, abrirem, crescerem, diminuírem, fecharem. Eu creio que um dos motivos é porque abandonou o seu primeiro amor e era feito métodos humanos, métodos de crescimento, e a igreja crescia, diminuía e fechava. E cumpre-se essa palavra. Jesus vem e tira o candelabro do lugar entre as igrejas, basicamente tira ela do lugar entre as igrejas. Acabou para você. Voltar ao primeiro amor. Outra coisa que ele pede para voltar às primeiras obras. O que significa isso? O que é voltar às primeiras obras, como diz aqui a minha versão? Praticar obras, a minha diz na verdade, praticar as obras que o início praticava. Que essa palavra que no original obra é um trabalho que Deus ele ordena a gente fazer. O que Jesus ordenou a gente fazer? Amar o próximo, amar a Deus. Show de bola. Mas vamos tentar organizar esse pensamento e seguir uma linha aqui para a gente tentar observar o que Jesus ele pediu para a gente fazer, o que foi o trabalho que ele nos deu para a gente faça aqui na terra. Eu vou dar os textos, se você quiser anotar aí, porque leitura não vai dar para a gente ler eles, mas em João capítulo 6, a partir do verso 28, se você conhece, é aquele momento onde o povo busca Jesus para pãozinho. Estavam com fome e queriam um pãozinho. E aí Jesus fala assim: peraí, vocês não entenderam ainda. Eu sou o pão que desceu do céu. Vocês precisam crer nisso. Aí eles falam: como assim? O que quer que a gente faça, Jesus? Então, já que você não vai dar o pão para nós, o que quer que a gente faça? Aí a gente fala: creio em mim, creio que Deus Pai me enviou. É isso. Qual que é? A primeira coisa que Jesus ele nos pede é que nós comecemos a viver como justificados. O justo ele vive pela fé. Viver
Não é só vida aqui na igreja e aqui dentro a gente tem fé. Daí vai passando os dias e a fé vai esmorecendo. Não. A gente vive pela fé em todos os contextos. Um exemplo que eu sempre observo na minha vida é que tem dias que a gente levanta e uau, Jesus, lindo, arco-íris, corações, que legal. E aí eu vou lá orar, e aí tem aquele devocional incrível, o mundo explode, Jesus volta só pra mim. E aí, cara, que incrível. E aí tem dias que você levanta e é escuridão total, nuvens, nossa, nada acontece, tudo, nossa. E Jesus, eu já sabia que a gente passaria por isso. E a gente não pode se levar pela simples vontade que eu tenho de fazer coisas, porque se a gente deixar a vontade ganhar, a gente continua pecando, certo? Ou aqui todo mundo é de boa, ninguém tem vontade de pecar. Todo mundo tem vontade de pecar, né? Seja sincero, galera. Todo mundo tem vontade de pecar. Então, tem isso que a gente acorda e a gente não pode deixar a vontade guiar a gente, mas a fé precisa nos guiar. Isso é viver pela fé. Marcos capítulo 16, verso 16. Essa é para decorar, hein? Marcos 16, 16. Lá vai falar sobre o batismo nas águas. Aqui é rápido. Se você não se batizou, vem falar comigo depois do culto. E se você quer fazer isso, para representar para o mundo natural aqui para nós e para o mundo espiritual, que você quer morrer para si mesmo, morrer para o seu passado, tudo aquilo que passou, tudo aquilo que aconteceu, e agora você é uma nova pessoa. O batismo nas águas é uma das primeiras obras, na verdade, que a gente individualmente precisa fazer. A gente precisa fazer. Atos 1, verso 8. Lá vai ter mais uma coisa que Jesus pede para os seus discípulos, como uma dessas primeiras obras: esperem pelo Espírito Santo. Os discípulos estavam tipo on fire, vamos pregar, vamos conquistar tudo, todos igual. E Jesus fala assim: peraí, para aí. Vocês precisam de um curso técnico. Vocês precisam. É um Senai, perfeito. Senai do Espírito Santo. Vocês precisam. Peraí, não dá para ir ainda lá. Vocês vão morrer. Calma. Então, eles falam: esperem o Espírito Santo. Espera vir o professor, o teacher. Vim, nossa, falei igual meu pai agora, em inglês, né? Vim o teacher ensinar vocês. Vem o teacher, espera o Espírito Santo vir. Então, umas coisas disso aqui, para quem está mais próximo aí de nós, da liderança, de mim, sabe que isso é um tema que nós temos vivido aqui. Nós estamos esperando o Espírito Santo nos dar direção. Diferente de algumas outras pessoas que já pegam alguma coisa e já quer aplicar, já quer fazer algum evento, já quer fazer alguma coisa. Jesus nos pede: esperem o Espírito Santo. E a partir disso a gente começa a andar pelo Espírito. Gálatas 5:22, anota aí. Outra obra que a gente precisa praticar: andar pelo Espírito. Quando eu começo a buscar o Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo, e pode acontecer coisas incríveis, desde você sentir algo, você falar em línguas, não sei. Mas a partir do momento que eu começo a buscar esse enchimento, eu começo a andar pelo Espírito. E aqui eu costumo dizer que já está chegando perto da ponta da montanha ali. Porque se você anda pelo Espírito, o seu caráter começa a ser transformado. E vou contar uma parada para vocês que aconteceu comigo essa semana. E é bom que essa coisa acontece, que a gente se coloca no lugar. Deus nos coloca a gente no lugar. Aconteceu uma parada essa semana que uma pessoa foi até a minha casa consertar uma parada que estava quebrada lá. E enquanto ele consertava, ele começou a falar que tava umas coisas erradas, tinha que trocar isso, trocar aquilo. E aí, a primeira coisa que veio no meu coração foi conversar com Deus. Olha só, que crente. Mas eu comecei a conversar sobre: será que eu vou ter que pagar? Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Será que vai ficar muito caro? Será que eu não vou ter isso depois? Comecei a conversar com Deus sobre aquilo. E o Espírito Santo não falou nada no meu coração. Deu tudo certo, não ficou tão caro assim. Consertamos. E aí, foi bem cedo, então eu não tinha feito meu devocional, vamos dizer assim. Aí eu falei: Bianca, eu vou fazer meu devocional, mano. Aí tal, ali depois tomo café. Aí entrei no quarto todo feliz: deu certo, a peça trocou. E aí, Deus, como é que você tá? E aí, como é que tá e tal?
E aí Deus mandou para mim a seguinte frase: olha, você falou comigo sobre essa peça aí que se vai trocar, mas por que você não perguntou para mim se esse homem que veio até a sua casa me conhecia? Por que você não se importou com isso? Por que você não pensou nisso? E aí, obviamente, eu muito feliz com o meu devocional. Você vai pro devocional, tipo, cara, hoje vai ser o fogo. E você leva ali uns pequenos puxões de orelha da parte do Senhor, porque eu me importei muito mais com o serviço daquele cara do que se ele conhecia Deus. Eu não parei para falar, será que esse cara conhece a Deus? Será que ele conhece você, Jesus? O Senhor quer que eu fale algo para ele? O que o Senhor quer que eu faça? Tá falando com o Gabi sobre isso, né, Gabi? Essa semana. E aí? Não, isso passou pela minha cabeça. Me importava muito mais com aquela peça que precisava ser trocada. Ali eu não andei no Espírito, andei pela minha carne, porque eu queria que aquela peça fosse trocada. Não perguntei ao Espírito Santo o que ele queria. Então é necessária uma mudança de caráter. Isso é voltar às primeiras obras. E tudo isso a gente linka com a primeira coisa que a gente viu ali, que é voltar ao primeiro amor. Em Lucas 10, 27 e 28, verso 27 e 28, você vai ter lá que Jesus fala: amar a Deus, tem todas as esferas. Eu já preguei sobre isso aqui também já. Amar o próximo, tem todas as esferas de como a gente deve fazer. A gente precisa olhar para esses textos, galera, e nos perguntar como tem sido a prática dessas coisas. Como tem sido a prática? Eu tenho crido. Eu ando por fé ou eu ando por sentimento? Ou talvez eu ando por lógica, do tipo assim, hoje eu vi um vulto branco indo pro meu quarto, então hoje eu vou orar. Tipo assim, eu tô vendo acontecer, então aí eu faço, eu tô vendo, aí eu corro atrás. Eu já me batizei nas águas disso aqui também. Eu estou esperando pelo Espírito Santo, ou eu estou agindo, levando a minha vida como qualquer um? Tipo assim, estou levando a minha vida. Eu estou caminhando pelo Espírito, meu caráter tem sido transformado. E tem uma parada que aconteceu, e eu já vou ir para as próximas aqui, que eu parei para pensar e eu falei, caramba, se eu não conseguir amar esse cara aqui, veio fazer um serviço para mim. Tipo assim, o cara me ajudou, mano. Como é que eu vou amar o cara que chegar e tacar a pedra na minha casa porque eu sou crente? Não tem como se não for o Espírito Santo. Tipo assim, é inconcebível. É inconcebível. Tem um motivo para eu contar isso, porque a próxima carta ela tem algo muito específico. Mas é inconcebível você acreditar que você pode amar alguém por sua própria força. Isso é inconcebível. Nós precisamos do Espírito Santo. A advertência, como eu já falei, é essa: se não houver arrependimento e um retorno, Jesus vem e dá um fim àquela igreja. É basicamente isso, tá? Tradução, linguagem de vínico. Jesus vem e dá um fim àquela igreja. Porém, tem uma promessa para quem permanecer firme no amor. E a promessa é o fruto da árvore da vida. Olha, não temos tempo para ir minuciosamente achar os textos e compreender isso. Mas está aqui em Apocalipse, tá? Um momento. Apocalipse lá 22 vai ter falando sobre isso. Mas o fruto da árvore da vida representa a vida eterna. Uma dádiva que foi retirada de nós quando Adão e Eva pecam. Essa árvore ela foi retirada. A primeira recompensa é a vida eterna. E aqui termina essa carta para Éfeso. Próxima carta é a carta de Esmirna. Eu acho que eu estou falando certo, espero que sim. Esmirna, o tema dela é fidelidade mortal. Apocalipse 2:8, eu vou ler tudo de uma vez e a gente vai indo tópico por tópico, como eu tinha explicado para vocês. Tá de boa, galera? Tá tranquilo? Não tá, né? Mas vocês estão entendendo? Pelo menos agora eu tô com vocês aqui. Imagine ler isso aqui no quarto lá e tal, ficar lendo e falar, meu Deus, veio um cara aqui em casa e eu não amei ele. O tema de Esmirna é fidelidade mortal. Mortal, isso mesmo, mortal. Não de mortal da mortal, mas mortal de morte. Apocalipse 2:8. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, Jesus, que esteve morto, mas agora vive. Conheço as aflições de sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. Que legal ler isso. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, show de bola, a fim de prová-los. É isso aí. E terão aflições por 10 dias, pelo menos tem um prazo, né?
Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu daria a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Parênteses aqui. Talvez você pense assim, isso aí é para a igreja lá da Coreia do Norte, né? Não, porque ele diz aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Contexto geral. Qual o contexto histórico disso aqui? Rapidinho. Esmirna era uma cidade portuária, também muito rica, muito comércio, também muito idólatra. Tentem pegar esse contexto, tá, galera? E não é uma idolatria, tipo assim, eles idolatravam Zeus, um deus. Não, eles idolatravam o governo, o imperador. E meio que eles tinham que fazer isso. Eles eram meio que obrigados a fazer isso. E aqueles que não conheciam Cristo caminhavam livremente nesse sentido. Havia muita idolatria naquele lugar. E isso leva a igreja a ser muito perseguida. Por quê? Porque a partir do momento que você fala que a gente canta, imagina, cara, eu fico imaginando, né? A gente cantou aqui, né? Ele é o rei. Cara, se a gente pega todo mundo aqui, Deus transporta a gente lá pra Coreia do Norte. Ele é o rei, é só bala, mano. É prá. Todo mundo aqui caía morto. Acabou. Porque não, o rei é o não vou nem falar o nome dele, vai que dá bana lá na gravação. Rei é o presidente lá da Coreia do Norte. A gente canta isso, mesmo que esteja escondido e alguém acha. Ó, tem uns caras aqui, ó, eles têm outro rei. Prende ou mata, acaba com eles. Então havia muita perseguição. E o que a gente deve copiar? Pra quem for notar aí, o que a gente precisa copiar dessa igreja que a gente acabou de ler? Eles eram ricos para com Deus. Aqui eu vou ser rápido, porque semana passada a gente já falou sobre isso. Rico para com Deus não é ter bem material. Eles eram ricos materialmente. Na verdade, eles provavelmente sofriam não só perseguição do tipo, para morrer, mas provavelmente eles eram conhecidos por serem cristãos. E, cara, não vai ter emprego para essas pessoas. Eles não vão dar emprego para eles, porque, imagina dar emprego para um cristão. Meu negócio já era. Então, provavelmente, eles acabavam sendo pessoas pobres mesmo. Não conseguiam, às vezes, se sustentar. E Jesus lembra que, na verdade, eles são verdadeiramente ricos. Por quê? A igreja de Esmirna, ela não vai ter uma advertência. E ela é uma igreja que, mesmo na perseguição, ela não vive por agora, que é uma coisa que a gente tem falado muito aqui. Ela vive com os olhos na volta e no retorno de Cristo. E nós precisamos copiar isso. Eles são ricos para com Deus. E para Deus riqueza é almas. Eles eram blasfemados por seus irmãos, que eram outros judeus, mas não revidavam. Não revidavam. Então eles eram perseguidos verbalmente por outros judeus, blasfemados aqui, tipo, contavam, mentiras sobre eles e tudo mais, por outros judeus que não criam em Jesus. E não só isso, mas eles se tornaram como adversários, tá? Você vai ali, Satanás e tal, pesado, que significa basicamente adversário. Então, os próprios irmãos deles se tornaram adversários deles, começaram a persegui-los. Mas há relatos de retaliação desses cristãos, tipo assim, eles estão perseguindo a gente, então vamos perseguir eles também, entendeu, mano? Olho por olho, não tinha isso. Eles não faziam isso. E a gente precisa aprender isso com eles. Por que a gente precisa aprender isso com eles? Porque no verso 10, vamos ver de novo, vai dizer assim: não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los. Terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. A gente precisa aprender que não dá para ter medo de ser perseguido por ser cristão. E aqui eu vou falar uma parada que talvez você possa discordar de mim, e estamos juntos, não tem problema nenhum. Mas a perseguição, ela é inevitável, pessoal. Ela é inevitável. Inevitável. Ela vai acontecer, cedo ou tarde. E nunca na história do Brasil alguém foi processado por falar aquilo que ele lê na palavra. E ele só falou no púlpito. A pessoa está sendo processada por isso. Isso nunca aconteceu. Obviamente, exceto no momento que teve puxa, esqueci o nome. Ditadura, muito obrigado. Tirando esse momento que foi específico, onde houve perseguição para muitas pessoas, especificamente para os cristãos. Especificamente para os cristãos. E por que é inevitável? Gente, é inevitável porque o mundo que está pegando tudo que a Bíblia fala, olha, não faça isso, e está fazendo. Então é inevitável, porque a gente
vai continuar pregando, não faça. E o mundo vai continuar falando, faça. E vai chegar um momento que isso vai afetar a esfera legislativa, a esfera judiciária, já afetou na verdade, e todas as esferas da sociedade. A perseguição, ela é inevitável, galera. Você pode crer que Jesus vem e busca a gente antes, cara, show de bola, glória a Deus. Mas quando eu olho para a palavra, quando eu olho para esse texto aqui, não é isso que eu recebo do Senhor. E Jesus, ele pede fidelidade de nós, ser fiel. A palavra medo aqui significa, entre muitas coisas, é uma fuga, é fugir disso, é fugir de ser rejeitado por ser cristão, é fugir de mudar o seu caráter para você fazer parte de alguma coisa num contexto que você vive. Isso é ter medo de ser cristão. E o que Jesus, ele pede aqui para eles é fidelidade. E a pergunta que eu deixo é: como é que eu sou mais fiel? Se você já estudou Gálatas 5:22, você vai saber que fidelidade é um fruto do Espírito, certo? Então, eu só consigo ser fiel se o Espírito Santo é aquele que está dominando a minha vida, é aquele que tem o controle da minha vida. Posso contar a tua história lá, Gabi? Em resumo, o Gabi falar comigo essa semana sobre como é que eu prego o evangelho para alguém que eu não conheço, que acabou acontecendo. Como é que eu vou falar? E aí, com muita sinceridade, eu falei assim: cara, eu não sei, mano, não sei. A única coisa que eu sei é que os discípulos também queriam isso. E Jesus fala para eles: esperem o Espírito Santo, porque Ele vai ensinar todas as coisas para vocês. É o Espírito Santo. Então, fidelidade é o fruto do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, assim como muitos homens da Bíblia e homens na história foram. Porque quando eu olho para Pedro lá no templo, tá indo orar, de repente ele vê o cara, e o cara fala: me dá dinheiro. Ele fala: não tenho dinheiro, mas levanta daí. Tipo assim, cara, como conceber? Como conceber isso? Do tipo, será que eu vou viver isso? Mas acontece que os caras estavam cheios do Espírito Santo. Então, tipo assim, naquele momento o Espírito Santo toma aquela situação e Pedro fala: mano, levanta daí e anda. E depois ele chega do Espírito Santo, ele prega para aquelas pessoas. E aí ele é preso, olha que da hora. Aí ele é preso, que nem estava dizendo aqui o texto. Depois ele é solto. E os caras falam: olha, para de pregar isso sobre Jesus, por favor. Aí ele fala: eu não posso, porque eu sei o que eu vi, eu sei o que eu vivi, e as pessoas precisam saber disso. E a recompensa é: não sofre mais a segunda morte, que é basicamente um termo para sofrimento eterno. Aquele que permanece até o fim, aquele que morre em Cristo, por amor de Cristo, não sofre eternamente. Aqui resumindo o verso 11 para nós. E a carta final, para a gente ir para o final, é a carta de Pérgamo, que o título pode ser Martírio e Tolerância ao ensino de Balaão. Não é balão, é Balaão. É Apocalipse 2:12, tá? Vamos ler até o 17, para depois a gente vai nos tópicos, contexto histórico, copiar e essas coisas. O título da igreja de Pérgamo é Martírio e Tolerância ao ensino de Balaão, que não é balão, é Balaão. Apocalipse 2:12 vai dizer assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Parênteses, nós entendemos que uma das traduções para isso aqui é que Satanás era como se fosse adversário. Não é que Satanás estava lá naquele lugar, tipo assim, está lá, mas era tanta adversidade que eles passavam, que o lugar, o epicentro das adversidades era essa cidade. Lá era mais, se a gente já leu aqui, já ficou tenso, lá era mais tenso. Paramos no 13, né? Recusou aqui. Onde está o trono de Satanás? Ainda assim você permanece leal ao meu nome, ou fiel. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, lugar de habitação de Satanás. Antipas era tipo um pastor da época, e ele morreu por Cristo.
14. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Já vamos entender esse doideira aqui. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino de Nicolaítas. Eu não expliquei isso aqui, mas basicamente, dá um Google se você tiver mais dúvidas sobre isso. Eram pessoas que falavam assim: não, Jesus não veio em carne, não. Jesus não veio, não. É isso, esse é o ensino deles. Para nós não faz muito, tipo, nossa, tá beleza, eu creio que Jesus veio. Mas naquela época isso era muito forte. Só para vocês terem um contexto aí. 16. Portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca. Nela está gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Gente, eu vou pular o contexto histórico, pesquisa depois, contexto histórico, depois você pesquisa aí no Google, tá? Se quiser saber o que era essa cidade, senão tempo vai voar muito. A gente consegue entender algumas coisas, algumas não, apenas uma única coisa aqui, que nós devemos copiar, depois a gente vem para aprender. Essa igreja aqui, ela era fiel à doutrina de Cristo em meio a uma cultura depravada naquela cidade. Depois você pesquisa lá sobre a cidade de Pérgamo. Tinha uma cultura depravada, mas em meio a essa cultura, Jesus ele faz um elogio a essa igreja. Vocês são realmente cristãos, não abrem mão da minha doutrina, mesmo em meio a essa cultura que cerca vocês. Vocês conservam a fé em Cristo. E quando eu li isso aqui, automaticamente me veio Romanos 12, verso 2, se quiser anotar aí. Porque eles tinham a mente totalmente transformada pelo Espírito. Porque imagine você vivendo um contexto de comunismo, por exemplo. Aí eu vou ter que falar, se me der banho depois, tá bom, não tem problema. Mas um contexto de comunismo, cara. Do tipo, olha, Deus é o Estado, Deus é lá, o presidente, é Ele. E nós cristãos vamos falar assim: não, nosso rei é Jesus. É isso. A gente não precisa, tipo, nosso rei é Jesus, não. Mas se alguém perguntar, não, meu rei é Jesus, meu Senhor é Jesus, não é esse aqui que está nesse lugar. Para você conseguir viver isso, você precisa ter a mente transformada pelo Espírito. E assim eram esses cristãos aqui. Não negaram a Jesus mesmo em meio à morte de um querido irmão, que é uma coisa que nós aqui não conseguimos conceber. Alguém morrer pelo Evangelho. A gente, se você acompanha no Instagram algum tipo de conteúdo missionário, morre todo dia, galera, morre todo dia morre um crente em missão, ou todo dia alguém é preso em missão. Só que é uma realidade que ainda não bateu a nossa porta, que eu creio que vai bater, mas não bateu. Eles eram fortalecidos pelo Espírito, pela sua unidade, e isso não os abalava. Porém, eles tinham algumas coisas aqui com queixas que a gente precisa aprender a não fazer. Eles toleravam costumes do mundo no meio deles, como se misturado. Aí você pensa, tipo, mano, mas eles não eram fiéis a mim, a uma cultura depravada? Meio que exteriormente isso parecia, mas dentro havia uma tolerância a costumes pagãos. Eu vou ter que ler, tá, galera? Porque senão, se eu for explicar com minhas palavras, vai demorar muito. Então eu vou ler aqui um breve resumo sobre a história de Balaão. Está lá em Números, do capítulo 21 a 25. Mais uma vez, quer saber? Abra, leia e seja feliz. Porque eu fui ler e, nossa, é meio esquisito, cara. É por isso que o pessoal fala mais da mula, né? É a história mais legal da mula falando. Porque esse contexto aqui é uma história meio... Números do capítulo 21 a 25. Seja feliz lendo isso. Tem a história de Balaão. O profeta Balaão foi contratado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo israelita. Cada vez que Balaão abria a boca para amaldiçoar o povo de Deus, as palavras do Senhor o faziam proferir as palavras de bênção e não de maldição. Então, Balaão, ele ia receber dinheiro, né? Dinheiros, para poder amaldiçoar. Tipo um mago, um feiticeiro. Ele queria dinheiro. Ele aconselha Balaque a enfrentar Israel não com um exército de soldados, mas com mulheres sedutoras. Ia lá seduzir os israelitas. Então ele instiga Balaque, que era o rei, a fazer duas coisas que a gente vai ter que contextualizar.
Uma delas só, na verdade, a outra não precisa contextualizar tanto. Instiga a fazer duas coisas: eles a comerem alimentos oferecidos a ídolo. Vai comigo para 1 Coríntios 8 para a gente entender isso aqui e contextualizar. Estamos acabando. Bom, galera, 1 Coríntios 8. Vamos a partir do verso 10. Isso aqui era um costume, tá? As pessoas ofereciam alimentos a ídolos para, tipo, agradar os seus ídolos. Então elas faziam isso. E no Antigo Testamento, cara, os judeus não podiam ter contato com isso. Aí Cristo vem, cumpre a lei, e você vai ver, creio eu, em Atos 15, que vai ter um concílio da igreja sobre essa situação aqui, que era uma prática. Que tipo, dependendo da cidade, as pessoas vendiam essas comidas. E aí, podia comprar, não podia comprar, e aí, o que a gente faz? E aí a gente vai descobrir aqui que Paulo vai falar em 1 Coríntios 8 o seguinte, no verso 10. Pois se alguém vir você, que diz, ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, o irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que se considera errado, que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz o irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Esse era o contexto aqui. Basicamente o seguinte, resumindo para vocês. Paulo está falando assim, olha, não é que é pecado, mas se você ingerir isso, se você tiver essa atitude de comer isso, e fizer um irmão que acabou de entrar na igreja, acabou de se converter, fizer ele pecar por ver isso, porque era o contexto daquela época, era uma situação daquela época, isso está errado. Mesmo que você fale, está tudo bem, não, mas você está fazendo o outro pecar. Mas isso não acontece hoje em dia. Então, qual é o contexto para isso? Algumas coisas vieram à minha mente sobre fazer o outro irmão pecar, e eu quero falar sobre uma única coisa, galera. As fotos que você posta não deveriam ser coisas a qual você não reflete ao postar. Então, essa cultura, ela está dentro da igreja já, infelizmente, e o Senhor, ele vai uma hora ou outra começar a limpar isso, mas cuidado com as fotos que você posta. Muito cuidado com isso. Eu já ouvi pessoas falando tipo assim, ele que tem que ver isso aí, ele que tem que ver se vai pecar ou não. Não, o texto aqui está dizendo o contrário. É você que tem que ver, que você está fazendo o outro pecar. Deixar isso aí. Quem entendeu, entendeu. E a outra coisa é a imoralidade sexual. Aqui está bem claro, né, galera? 1 Tessalonicenses 4, vamos lá. Último texto que eu vou abrir com vocês. Primeira Tessalonicenses 4, verso 3, Paulo vai dizer assim, sobre imoralidade sexual: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. 1 Tessalonicenses 4, verso 3, tá? A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem o irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece ao ensinamento dos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá seu Espírito Santo. É basicamente o seguinte, galera. Não existe um livrinho de regras. Para quem ainda namora ou vai namorar aí, não tem um livrinho de regras, tipo, você pode tocar aqui, você pode fazer aqui, você pode fazer isso. Não tem um livrinho, você não vai encontrar esse livrinho. Se encontrar, me avisa. Você não vai encontrar esse livrinho. O que você vai encontrar? Você precisa encontrar o Espírito Santo guiando você.
Aqui eu vou usar o que o próprio texto está falando, que é a questão sexual. O Espírito Santo precisa guiar você. Ponto. Não tem uma regra. Ele vai guiar você. Ele vai te cutucar. Aqui não. Ó, por aqui não. Aqui nesse lugar não é legal. Não faça isso daqui. Afaste isso aqui. Afastar não é tipo assim, aqui está o pecado sexual. Não estou perto do pecado sexual. Não estou perto. Não estou perto. Não estou perto. Não, afastar tipo assim, aqui está o pecado sexual. Tchau. Vou pra cá. Ali para aquela lâmpada ali. É isso. Isso é o afastar. O exemplo que aconteceu comigo aqui, como testemunho para vocês. Eu não parei só de ver coisas que eram lícitas. Eu parei até mesmo de ver coisas ilícitas, porque essas coisas ilícitas me faziam lembrar das coisas ilícitas. Estou conseguindo pegar aqui. Então, eu parei. Por exemplo, se a rede social que você está usando está te fazendo pecar, tenha coragem de dizer tchau, tchau, rede social. Dá aquela sumida, dá aquela desaparecida. Se ela está fazendo você pecar, ela está fazendo você errar. E a advertência aqui, ela não é para a igreja, lá em Apocalipse 2, não precisa voltar, mas a advertência é que Jesus lhe fala especificamente à pessoa que está praticando isso. Ele fala, eu vou até você que está praticando isso, você que está na prática do pecado que tem a ver com a área sexual, você que diz assim, não, quem tem que ver é o outro com as coisas que eu posto, eu vou postar o que eu quiser. Você que está vivendo dessa forma, Jesus lhe fala aqui, numa forma figurada, que ele virá lutar com sua espada, que é basicamente a sua palavra vem com um julgamento. Eu não sei o que seria isso de uma forma concreta, mas eu, literalmente, a última coisa que eu quero é ser julgado por Cristo. Não quero. E a última coisa que eu desejo para cada um de nós é receber esse julgamento. E a recompensa aqui, rapidinho vou explicar para vocês aquilo que foi atrás para entender. Era o maná escondido e a pedra branca com um novo nome. O maná escondido, a gente pode voltar para o Antigo Testamento, relembrar do maná, o pão. Podemos conectar com João 6, que Jesus fala, eu sou o pão da vida. E temos 3 conclusões aqui do que seria esse maná escondido. Eu digo 3 conclusões, por quê? Porque só João viu e ele morreu. Então não dá para se perguntar para ele, João, o que era o maná escondido? Ele só escreveu aqui, vai ganhar o maná escondido. Então a gente supõe o que é, beleza? É por isso que não vamos ir muito além, porque é tudo suposições. Primeira conclusão, talvez seria o banquete que vai haver, chamado Bodas do Cordeiro, Apocalipse 19. Vai ter esse rango incrível, que todo mundo fala que é aquela mesa gigante. Você não tem isso na Bíblia, mas todo mundo fala aquela mesa enorme. Imagina que doido, tipo, eu tô aqui, daí, aí tá lá, Vitor veio. Então, tipo assim, o Brian eu só vou ver ele daqui 1000 anos, porque ele vai estar lá longe, cara. Tipo assim, não vou ter que ficar perto do Vitor. Não tem Vitor aqui. Alguém com V. Qual outra letra perto de V? W. W. X. Y. Z. Vou ficar perto da minha avó se chama Zuleide. Aí, vó, ela assiste. Minha avó vai estar lá do meu lado lá. Sim. Mas tá falando desse banquete. Pode ser que seja isso. Outra conclusão. Provisão eterna. O maná era uma provisão. Então nós nunca mais teríamos nenhum tipo de necessidade. E a última pode significar mais uma coisa para a vida eterna. Se eu tenho para sempre uma provisão eterna, eu tenho para sempre a vida eterna. Para sempre eu vou viver. Pedra branca é mais legal. Não que a outra não seja. Mas, historicamente, acontecia o seguinte. Entregava-se a pessoas específicas pedras brancas com convites para eventos públicos. Que só alguns poderiam ir. Só alguns eram convidados. E dava-se essa pedra branca para essa pessoa. E nessa pedra tinha um novo nome. E aí, cara, para tristeza de alguns ou felicidade de outros, isso não é um novo nome seu. Eu sempre achei isso. Que eu vou chegar lá e vai estar lá. Meu novo nome vai ser Jutsu. Mano. Meu nome vai ser, sei lá, não sei. Kleberson. Não sei. Eu sempre achava isso. Mas não é isso. Isso acontecia nessas festas. A pessoa que convidava, ela dava um nome secreto dela, daquele que estava convidando.
Então é um segredo que Cristo contará a cada um. Eu não sei como isso é possível, cara, porque aqui tem tipo 30 e poucas pessoas. Que 30 segredos que existem? Eu sei que Deus ele é insondável, mas haverá coisas que ele vai contar. E só vai saber, como diz aqui Apocalipse 2,17. Também lhe daria uma pedra branca, nela está gravado um novo nome que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Essa é a recompensa para nós, se permanecemos firmes contra aquilo que aconteceu com a igreja aqui de Pérgamo. Amém, galera? Vamos ficar de pé, eu quero orar com vocês.